Já enviei. Vamos ver se ela já vai compartilhar a tela. Patrícia, você está ouvindo? A outra Patrícia, não a Fonseca. Patrícia da técnica, está nos escutando? Estou sim, eu só estou colocando o slide aqui certinho, tá bom? Só um instantinho. Tá, joia. Deixa eu me colocar. E o indicador de cura é Screen 2. Mas não apareceu. Patrícia, ela vai compartilhar. Talvez não tá. Você quer sair? Conseguiu, Patrícia, compartilhar? Não está conseguindo? Fala, Patrícia. Eu enviei. Pronto, já apareceu. Pronto, pessoal. Certo? Pessoal, vocês estão ouvindo? Tá tudo ok? Ok. Beleza, vamos lá, Patrícia Fonseca, vamos embora? Vamos. Então, gente, boa tarde, né? Eu sou Patrícia, consultora em prevenção de incapacidades aqui do Estado do Maranhão. Atuo como terapeuta ocupacional na referência do Estado. Patrícia. Então, essa interferência está dando na Patrícia ou em algum outro lugar? Em outro lugar. Não é com você não, Patrícia? Vamos ver se ela vai voltar. Só com o celular, só. Quem tiver com o áudio ligado, com o microfone, desliga, por favor. Cleudilene, ela desligou. Isso, vamos tentar? Certo. Então, gente, nós trazemos como tema hoje, né, a vigilância das crianças acometidas por hanseníase com grau 2 de incapacidade no diagnóstico e a investigação do incidente crítico. Pode trocar o slide, passar.
Certo. O porquê de trazer esse tema, né? Na fala da nossa amiga Sônia, ficou muito claro, né? Os indicadores do Maranhão, do Maranhão para, né, esse dado é bem alarmante, né? A hanseníase em menores de 15 anos, ela revela a magnitude da doença, né? E também uma endemia oculta. A hanseníase para o Brasil, ela ainda se mantém como um problema, né, complexo e de muita importância, tanto para os serviços de saúde, como também devido à magnitude da doença e também todas as alterações que ela oferece para as condições de vida do doente. Dependendo de quando esse diagnóstico é estabelecido, ela interfere não só fisicamente, mas interfere em todo o seu contexto, né, toda a vida desta pessoa, em todos os seus aspectos biopsicossociais. O grau de incapacidade física em menores de 15 anos, ele nos revela muitos dados, né? Um deles é o diagnóstico tardio. A hanseníase, ela é uma doença característica da fase adulta. E quando? Né? Pelo próprio período de incubação que ela apresenta, né? Que em média de 2 a 5 anos, tem estudos que falam em até 10 anos. Então, se mesmo com esse período de incubação, nós temos crianças adoecendo, e ainda pior, né, sendo diagnosticadas já com grau de incapacidade, isso nos revela muitas falhas, né, muitas ações que foram traçadas e não executadas, ou por muitas vezes não foram traçadas, mas que há um problema, né, sério no nosso sistema público de saúde. Qual é a representação do Maranhão neste cenário? Como a Sônia falou agora há pouco, o Maranhão, ele é o estado que mais, né, fez notificação de crianças com grau 2 de incapacidade, né? Isso nos alerta para várias situações. O diagnóstico da criança na infância, ele já tem suas particularidades, né? Por ter uma sintomatologia muito difícil da criança verbalizar, né? Fazer queixas em relação a sintomas apresentados na fase inicial, e também por as suas lesões dermatológicas ainda serem muito confundidas com outras dermatoses também presentes na infância. Mas se sabemos que estamos num estado endêmico, o que se faz? Toda e qualquer alteração dermatológica deve ser investigada, né, averiguada como um possível caso novo. Se tomarmos essa conduta, nós estaremos facilitando o diagnóstico precoce e dificultando que essas crianças sejam diagnosticadas somente, né, já quando tem alguma deformidade visível, que já seria o grau 2, né, de incapacidade, que ele gera não somente a incapacidade física, mas ele gera também o estigma, que é tão pesado para uma criança e para o adulto também, mas na infância ele ainda não sabe lidar, né, com toda essa complexidade. Vou passar de slide. Aqui é um gráfico onde nós temos a taxa do grau de incapacidade física avaliada e a proporção por tipo de grau no diagnóstico em menores de 15 anos, né, do ano de 2008 a 2018. Nós vemos aqui nessa primeira linha, nesse verde mais claro, que nos últimos anos, em 2017, 8,6,
né, por cento dos casos avaliados no diagnóstico. Em 2018, 86%, houve uma pequena diminuição. Dentre esses, nós tivemos, nessa linha verde mais embaixo, 3,9% com grau 1 de incapacidade. E com essa linha laranja, nós temos aqui, em 2018, 4,1% com grau 2 de incapacidade. E isso é muito significativo quando a gente leva em consideração que isso não são só números, né? Isso são vidas que são impactadas com essa realidade. Aqui nós temos os municípios com grau 2 de incapacidade em menores de 15 anos. Esses primeiros, que são São Luís, Imperatriz, Balsas e São José de Ribamar, são os municípios que mais notificaram, né? Sendo a capital com 7 casos confirmados. Todos esses casos, eles foram feito toda a investigação, né? Tem alguns que já foram dado alta, outros ainda estão em processo de investigação, mas já com a avaliação confirmando o grau. Imperatriz também. Em Balsas, nós tivemos 5 casos notificados. Desses 5 casos, teve um que, após a avaliação neurológica para confirmação do grau, foi descartado, né, o grau de incapacidade 2. Em São José de Ribamar, também, né, nós temos, foram 4 casos com grau 2, sendo que um também foi descartado através da avaliação neurológica, né, refeita para a confirmação do grau. Todos esses outros municípios, eles estão, né, com 3 casos, ou 1 caso, 2 casos. Aqui no município de Bom Jesus da Selva, foi só 1 caso. Presidente Dutra, 1 caso. Conceição do Lago Açu, 2 casos. E o que a gente observa é que, se tem, né, esse número de crianças doentes, nós temos uma endemia ainda muito forte aqui no Maranhão, né, com uma cadeia de transmissão ativa. E o que nos leva a ter tantas crianças ainda sendo diagnosticadas? São, provavelmente, familiares, né, os contatos, que não foram examinados, né, ou não foram tratados, né, não passaram pelo tratamento, ou foram diagnosticados e tratados muito tardiamente, né, provocando, assim, a cada vez mais uma cadeia latente, viva, né, de transmissão dessa doença. A investigação do incidente crítico. O porquê? A Organização Mundial da Saúde, ela elaborou uma estratégia global de enfrentamento à hanseníase, né? Um dos objetivos dela aqui no Brasil era a diminuição, né, da carga da doença, assim como também a diminuição de crianças com grau 2 de incapacidade. Pode passar esse slide. Pode passar. De grau 2, aliás, me perdi um pouquinho aqui. Em relação à estratégia global, né? Um dos objetivos dela é a diminuição da carga da doença aqui no Brasil, assim como também a diminuição de deformidades, né, na infância, né, o grau 2 de capacidade logo na infância. Para isso, foi criada várias estratégias, né,
de trabalho, e o Maranhão, em 2018, fez uma publicação através de um ofício, onde ele comunicava a obrigatoriedade da investigação, né, de cada caso que fosse notificado com grau 2 de incapacidade. Essa investigação, ela não era somente para saber se o caso realmente era grau 2 de incapacidade, mas também visava a atenção integral àquela criança, né? Desde qual tratamento que seria estabelecido, assim como também o acompanhamento, né, da reabilitação dessa criança. Passa o slide, por favor. O slide. Em que consiste essa investigação, né, do incidente crítico? O que seria, né, como que é feita? Essa investigação, ela tem início com a confirmação, né, do grau de incapacidade estabelecido. É refeita a avaliação neurológica, né? No primeiro momento, deve-se fazer por um profissional de referência do próprio município. Se não for possível, né, encaminhar para a referência estadual, mas a gente sabe que já tem no interior do estado vários profissionais, né, que podem fazer essa avaliação com qualidade, né, bem feita. Isso aí a gente já tem conhecimento, então não há essa obrigatoriedade de encaminhar capacidade 2, nós devemos identificar quais os fatores que favoreceram, né, esse diagnóstico tardio. A área que essa criança mora, ela não faz parte de nenhuma ação da equipe de estratégia de saúde da família. Os contatos, né, se tem algum familiar contato dessa criança, todos os contatos foram examinados, como que tem alguma ação que já foi feita na escola dessa criança, como é o trabalho, né, do sistema público de saúde na área em que ela está inserida, na comunidade que ela está inserida. Buscar, né, qual é o vínculo epidemiológico que essa criança tem, quem é o caso índice. A maioria das vezes, a gente consegue identificar o caso índice dentro, né, do próprio seio familiar da criança, que é uma característica da própria doença, ter que ter um contato longo para poder se contaminar. Então, se é um contato longo, né, se tem que ser o contato longo, esse contato, na fase da infância, é com a família. É com a família que a criança permanece mais tempo, ou na escola. Qual o tratamento instituído para a incapacidade? É muito comum a gente ainda ver, né, que teve a avaliação, se confirmou o grau 2, a criança faz, né, está sendo acompanhada, fazendo o tratamento, porém, fazendo tratamento só da dose, só o PQT. Não se estabeleceu nenhum, né, tratamento para a incapacidade. Não foi averiguado qual, né, a real necessidade daquela criança. Se ela vai para a reabilitação física, com a fisioterapia, com o terapeuta ocupacional, ou se é um caso cirúrgico que ainda, né, tem como se fazer algo. A gente observa muito isso, que a criança, muitas vezes, quando foi diagnosticada com grau 2, era uma garra móvel, e quando chega na referência, muitas vezes já é uma garra rígida, com reabsorção, com queimadura,
porque não há em tudo isso, você vai fazer o preenchimento do ICC, que esse formulário do ICC é o formulário de investigação. E depois de você fazer todo esse processo, é muito fácil de você preencher. E o que a gente percebe ainda, uma grande dificuldade para os municípios é criar esse relatório, que eles pensam que esse relatório tem uma complexidade muito maior do que realmente ele é. Ele é complexo porque ele tem que ser minucioso, né? Tem deixar claras as informações necessárias, qual foi o motivo, né, do diagnóstico tardio, quem é o caso índice, quando se identificou, né? Mas o relatório nada mais é do que você forma o motivo do diagnóstico tardio. O que foi que aconteceu? Quantas vezes aquela criança foi ao posto, se foi logo na primeira consulta que foi identificada, que ela demorou tanto para ser atendida. Isso faz parte da elaboração do relatório. Tudo que ele está presente lá, o link dele está presente na estratégia global, e aí você abre esse link e vai colocando, preenchendo tudo que lhe é perguntado lá, e vai anexar no local adequado todos esses formulários que aqui estão presentes, como o ICC, a avaliação neurológica, e o PCID, que é essa ficha que foi colocada aqui do lado, mas que já é do conhecimento de todos vocês. Essa é uma imagem, né, de uma mão, onde ele já tinha amiotrofias, garras, né, rígidas, e reabsorção aqui no quinto dedo. Pode passar o slide, por favor. Patrícia, o slide. Patrícia, vocês estão me ouvindo? Oi, eu passei o próximo slide. Patrícia? Sim, agora Oi. foi. Você pode passar o slide? Eu passei, está no slide 7. Não está aparecendo para vocês? Tá, agora está. Ok. Sim, eu estou vendo o 7 aqui. Oi, Patrícia, está conseguindo ver e nos ouvir? Patrícia Lucas. Oi, Patrícia. Você consegue me ouvir? Acho que ela saiu. Deve ter caído a conexão. Deve ter caído. Bom, mas de toda forma já estava encerrando. Acho que esse era o último slide dela, né? Eu não sei, Rai, se a gente já passa para as perguntas, já que é o final desse primeiro bloco, né? Ou se a gente espera ela retomar, mas eu acho que como é o último slide, acho que ela ia fazer só uma reflexão aí, pelo que eu estou entendendo, de quem é a responsabilidade, é o título do slide, né? Com base em tudo isso que ela falou, da reflexão que ela fez, acho que fica essa pergunta aí para a gente se fazer. Patrícia, voltou? Voltei. Oi. Que bom. Sim, para suas considerações sobre o slide. Isso. Certo. É uma imagem que
a gente pergunta de quem é essa responsabilidade, né? E se a gente for perguntar, como pessoa, temos muitas, mas como profissional de saúde, é enorme, porque através do nosso olhar, do nosso cuidado, que a gente pode diminuir esses casos. Muitas vezes, a gente, enquanto enfermeiro, no meu caso, como terapeuta ocupacional, vê uma criança com uma mancha ou com algum sinal da hanseníase, mas a gente não está atento, a gente não despertou o olhar investigativo para aquilo, esquecendo que estamos em uma área endêmica, né? Esquecendo que aquele olhar, naquele momento, aquela criança, ou adulto também, mas aqui se fala em criança, ele pode, aquele olhar naquele momento, evitar várias consequências. O estigma sofrido por essas crianças é enorme. Eu que tenho contato com alguns, eu sei de como é ruim eles escreverem, né? Todo mundo perguntando por que a letra é daquele jeito, por que a mão é daquele jeito, entendeu? Por que a mão dele é mais fina do que a outra. Então, são vários questionamentos e que muitas vezes leva essa criança a abandonar a escola, né? Prefere não ir para aquele ambiente onde ele vai ter perguntas que ele não vai saber responder. Então, tem a responsabilidade, né? E aqui o meu obrigada. Meu muito obrigada por esse momento de muito aprendizado também. Oi. Eu tinha deixado o Reinaldo para fazer as moderações, mas assim, como eu estou aqui no chat, né? Tem a Késia, lá da Regional de Balsas. Eu vou aproveitar para fazer logo a pergunta para a Patrícia, porque é sobre a apresentação dela. Né? Ela está perguntando, ela pedindo para você explicar um pouco mais a respeito desse relatório, né? Como é que ele deve ser feito, qual é o passo a passo dele. Né? E, assim, eu aproveito também, Patrícia, para pedir para ti colocar qual seria a responsabilidade do município e da regional nesse processo da investigação. Em relação à primeira pergunta, que é em relação ao relatório, o relatório, se o profissional já, né, inicialmente, quando ele começa a fazer a investigação, ele já vai ter conhecimento da situação real do caso, né? Se aquela família onde aquela criança está inserida está numa área que não tem cobertura, né, da estratégia da família, se a equipe, né, que é responsável por aquela área ainda não passou, né, por treinamentos, né, específicos da área da hanseníase, mas que o Maranhão, a gente sabe que já, na sua maioria, né, tem suas equipes treinadas. O que ocorre, às vezes, é uma mudança, né, de um profissional de um município para outro. O relatório é simplesmente se colocar no papel o que ele encontrou. É ele descrever como e por que essa criança, né, chegou tão tardiamente ao serviço de saúde para ser diagnosticada com hanseníase. Muitas das vezes, a criança ela está no posto quase todo mês, com algum profissional de saúde ou na sala de vacina, mas não é observado. E outras vezes, também,
aquela mancha, aquela alteração dermatológica, quando chegou lá, né, foi considerada como outra dermatose, como eu falei anteriormente, uma dermatose mais comum na infância. Não se faz a investigação para hanseníase. Então, no relatório, você tem que detalhar tudo isso, né? Quais as condições que favoreceram ao diagnóstico tardio, se foi feito o exame de contatos para ver quem é o caso índice, qual o tratamento que foi instituído, também e principalmente para a incapacidade, entendeu? Qual a conduta que essa equipe tomou mediante o caso, entendeu? Como será a condução do tratamento daquela criança. É isso que é o relatório. Não tem nada de complexo, não tem nada que a equipe que acompanha a criança não saiba fazer. O relatório, ele tem que ser feito tanto no início do tratamento, como no final. Também, quando a criança vai receber alta, tem que se fazer um relatório de alta, contando como foi, né, o tratamento, o que foi feito para incapacidade, tudo. No início se faz o planejamento do tratamento e no final você vai contar o que foi executado e como que a criança está recebendo essa alta, em que estado ela está recebendo essa alta. O relatório, ele é obrigatório, até mesmo para que a equipe, né, tenha consciência de onde, né, falhou e onde pode melhorar. Porque quando eu coloco aquela imagem no final de quem é essa responsabilidade, nós já ouvimos muito dizer assim, mas a mãe nunca viu essa criança dessa forma, né? Mas nós, como profissionais de saúde, a gente também nunca tinha observado que estamos no estado endêmico e que precisamos colocar uma lente mais ampliada quando estivermos olhando, né, a nossa comunidade, a qual somos responsáveis, né, como profissional de saúde. Então, assim, todos nós somos responsáveis, mas o profissional de saúde, ele tem que ter um olhar diferenciado, principalmente quando se tem em mente que ele está numa comunidade que ela tem uma cadeia de transmissão latente, ativa. Né? Se temos crianças com grau 2 de incapacidade, nem se fala. Né? Aí é uma área endêmica mesmo. Mas só o fato de estar no Maranhão, ele já está presente numa área endêmica. E em relação à outra pergunta, que é qual a responsabilidade do município e a responsabilidade da regional, o município, ele é responsável por todo o acompanhamento do paciente. E a regional, ela vai monitorar, né, vai acompanhar e auxiliar o município no que ele precisar, né? Todas as esferas, tanto a coordenação estadual como as regionais, como o município, elas têm que se juntarem, se unirem para oferecer, né, para esse paciente o melhor acompanhamento possível. E em tempo hábil, porque o tratamento adequado é aquele tratamento onde a criança é vista, né, com toda a sua complexidade. Não é só olhar, é hanseníase, é PQT, pronto, acabou. Não é isso. A criança, ela tem escola, né? A criança, ela tem uma família que tem que ser investigada, né? Ela tem o seu próprio contexto, né, de reabilitação a ser desenvolvido. Então, isso é responsabilidade do município em procurar, em planejar suas ações para evitar uma constante, né, nesse indicador, né, que ele
sempre está aparecendo, cada vez mais parece que surge, né, crianças com grau 2 de incapacidade, que não era para a gente estar diminuindo, mas é normal, né, com o melhoramento, com a procura, que realmente apareça, porque a gente sabe que se procurar tem muito mais, né? Então, e eu chamo a atenção também o grau 1 de incapacidade, porque se o grau 1 de incapacidade, a criança com grau 1 de incapacidade não for tratada, o grau 1 vai ficar ali, ele vai evoluir, né? O monitoramento tem que ser constante, tanto para o grau 1, como para o grau 2, como para o grau 0 também. A Raimunda também pode acrescentar em relação à responsabilidade das regionais. Bom, Patrícia, tem um comentário aqui também sobre sua apresentação, que é da Lúcia, né? Ela disse assim: uma ideia excelente é o uso desse relatório, pois agrega compromisso do profissional em buscar se responsabilizar pelo que se encontra no município. Ela fez esse comentário. No meu WhatsApp, tem uma pessoa que também fez uma pergunta, mas é um número que eu não conheço, eu também não sei o nome, eu vou até pedir que a pessoa se identifique, né? Ela perguntou assim, se essa investigação ela é obrigatória em todo o Brasil ou se é uma iniciativa do Maranhão. Quando ela se identificar, eu aviso quem é, eu informo. Tá. Essa investigação, ela é obrigatória no território nacional, tá? Esse protocolo, ele foi instituído pelo Ministério da Saúde. Então, todos os estados têm que fazer essa investigação, não somente o Maranhão. Nós temos uma obrigação ainda maior pelo número de casos, né? Isso chama muito a atenção, né? O número de casos que temos aqui ainda na infância e principalmente com grau 2, certo? Não é uma obrigatoriedade só nossa. E o que a gente observa é que essa obrigatoriedade, ela é uma obrigação, mas que só melhora a nossa qualidade de serviço, porque ela vai nos fazer repensar, né, como profissionais, de como melhorar, né, partindo de falhas, né, do nosso cotidiano no trabalho. Eu, como enfermeiro, né, eu, como terapeuta, eu, como médico, como que eu posso melhorar na assistência disso? O meu município, ele já tem um plano de ação para hanseníase, já que nós estamos num estado assim, endêmico, né? Qual o meu plano de ação enquanto município para o enfrentamento da carga da hanseníase? Chamo a atenção também dos municípios para os profissionais de reabilitação, os NAS. Quais dos profissionais estão inseridos no acompanhamento do paciente com hanseníase? É muito comum a gente ouvir dizer assim, eu trabalho no NAS, eu não trabalho com paciente de hanseníase. Mas por que excluiu? Onde que tem essa norma que tu exclui o paciente com hanseníase de ser atendido em qualquer centro de saúde, em qualquer centro de reabilitação? Né? Então, assim, o planejamento, ele nos facilita, ele organiza, né, começa organizando o pensamento, e o pensamento nos ajuda a organizar nossas ações em torno da hanseníase. Isso mesmo, Patrícia. Eu queria só fazer uma contribuição com o que você falou. Na verdade, a gente já havia começado, antes de se tornar uma obrigatoriedade, no Maranhão, a fazer essas investigações, né? Quando a gente começou a discutir nas reuniões de coordenadores a ocorrência desses casos, a gente pegou a estratégia global, que tratava sobre o que é um incidente crítico, né?
esse nome é um nome, o Reinaldo até me disse, Raimunda, a gente vai deixar esse nome mesmo, né? Quando a gente colocou na apresentação. Eu disse sim, a gente usa esse nome mesmo para dizer que é crítico, né? Que é uma ocorrência crítica, uma situação que não deveria ocorrer de jeito nenhum. Então, Até isso foi mesmo, algo que nos incomodou. até mesmo pode concluir, Rai. Sim. E aí a gente começou a fazer, né? A investigação do sistema de informação, a chamar a atenção dos municípios para essas ocorrências. A gente descobriu também no processo de investigação, né, que muitas crianças e que muitas informações a respeito do grau, elas são informações equivocadas. A gente consegue, né, Patrícia, retirar do sistema de informação. Agora mesmo, uma criança em Timbiras, né? Então, foi um erro de digitação. A criança não tem o grau 2. E aí, a gente, logo em seguida, a gente começou mais ou menos em maio de 2018, a gente conseguiu, né, junto ao secretário adjunto do Estado, fazer um documento tornando isso obrigatório, né? Eu acho que a gente foi um dos primeiros estados a fazer isso por conta dessa visão. Gente, tem um cachorro aqui do vizinho latindo, peço desculpa, né? E aí a gente conseguiu tornar isso obrigatório. Quando a Patrícia coloca que isso não é a obrigatoriedade, a gente não pode ver como algo danoso. Na verdade, ela nos ajuda nesse exercício que a Lúcia falou, né? Que é de sistematizar a nossa assistência. Por quê? O que a gente observa é que, às vezes, as crianças... a criança tem grau 2, tá? Tem grau 2, dá o PQT. Mas o que eu preciso fazer para reabilitar, né? E, principalmente, que é um passo do processo da investigação que a gente tem discutido muito com os municípios. O que eu vou fazer para que eu não tenha novas ocorrências? Né? E aí a gente viu aí, quando a Sônia mostrou o slide, você também mostrou, que a gente tem uma taxa de grau 2 de casos, mas a gente tem uma taxa, né, 4, 5, na população geral 8, mas a gente tem uma taxa de grau 1 altíssima. E que o grau 1 também são pacientes possíveis, né, de desenvolver sequelas, incapacidades e deformidades, né, e inclusive em crianças, né? Então, a gente investiga de forma obrigatória a ocorrência do grau 2, mas a gente tem que ter olhar também para aquelas ocorrências do grau 1, para que a gente não deixe que essa criança ela se estabeleça uma incapacidade, né? E aí, a mesma coisa eu digo, os outros casos de grau 2, né, da população geral, gente, como é que a gente tem visto, né? Como é que a gente tem olhado? Então, como a colega perguntou aqui qual é o papel da regional de saúde, eu acho que a região de saúde e o Estado entra, eu falo Estado, né, atenção terciária e secundária, entra justamente nesse momento, né? O Estado muito mais na atenção terciária pela reabilitação, a questão da neurólise, né? E de todo esse apoio, e a regional também como aquele meio termo entre o que é a atenção básica e o que é atendimento secundário e terciário. Então, a gente precisa também que as regionais elas se envolvam, né? Mais nesse processo de acompanhamento dessas circunstâncias. Por quê? Porque a gente tem uma grande dificuldade do retorno, né, dessas documentações pelos municípios, e que dificulta muito o processo da investigação, e como a Patrícia colocou muito bem, essa investigação, ela precisa ser mais ágil. Por quê? Porque a criança não pode esperar. Se eu faço uma neurólise, eu identifico que a criança é uma garra móvel, eu consigo fazer a neurólise, eu consigo instituir imediatamente aquele exercício para melhora da força, para restabelecimento da garra, do dedo normal, né? A gente vai ter o quê? A gente vai ter mais chances de restabelecer. Então, quando a gente fica lá, né, pentelhando, enchendo o saco, né? Olha, vocês precisam mandar a documentação insistentemente. Tem município que já, quando olha, né, quando a gente manda um oi, já, nossa, lá vem. Mas a gente precisa, né, ter atenção em relação a isso. E aí, em relação à fala da Sônia, né? Alguém perguntou aqui também, eu pedi para se identificar. Sônia, você está aí? Tô sim, tô aqui. Alguém aqui também que ainda não me disse o nome, né? Só estou com o número do celular, mas depois eu vou passar
para o grupo, pergunta assim, como é que a gente deve trabalhar o sistema de informação para a gente melhorar os indicadores de impacto? Para o sistema de informação, a primeira coisa é preencher mensalmente o boletim de acompanhamento, né? Cada unidade de saúde que dispensa o atendimento, fazer o preenchimento, que as fichas de notificação e de investigação, elas sejam preenchidas adequadamente, todos os campos, e enviadas para o sistema de informação, para a vigilância, né, semanalmente, para que possam serem digitadas, colocadas no sistema. Antes de serem colocadas no sistema de informação, a equipe vigilância epidemiológica deve fazer uma avaliação para ver se tem algum campo que não está preenchido, se tem alguma inconsistência, e uma vez no sistema de informação, periodicamente, emitir os relatórios de inconsistência, de incompletitude, e avaliando para poder dar uma retroalimentação para as unidades de saúde das suas informações, né? E a partir fazer avaliações periódicas desses indicadores, e a partir da avaliação periódica, que é do indicador, ela propor as ações que vão melhorar. Por exemplo, se eu estou com uma baixa cobertura de exame de contato, todo mês a unidade de saúde está mandando o boletim de acompanhamento, e lá está mostrando quantos contatos tem registrados e quantos tem examinado. Então, vou lá na unidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, me reunir com a equipe, olha, gente, vamos ver o que nós precisamos fazer para conseguir realizar esses exames de contato. Muitas vezes, a pessoa precisa fazer uma visita domiciliar para realizar esse exame de contato. Com relação à cura, o maior problema, às vezes, é a perda da oportunidade. O paciente vem para a unidade de saúde para tomar o dose, e as pessoas não fazem avaliação neurológica nesse dia, nem encaminham para consulta alta. E o que acontece? Você passou 12 meses dizendo para o paciente que quando ele tomasse a segunda dose, ele ia ter alta. Aí você não dá alta, o paciente mesmo se dá, né? Então, uma coisa importante, uma atividade importante, é que eu agende, no dia da última dose do paciente, eu agende já a avaliação neurológica e a consulta médica, porque às vezes fica uma pilha de prontuário de paciente com dose completada, mas que não fez avaliação neurológica, que não passou pela consulta médica, né? Então, são rotinas que você vai melhorando, e aí, de acordo com o indicador que você quer, você tá melhorar, né? Você vai propondo ações. Isso é o monitoramento que é o acompanhamento sistemático dos dados do sistema de informação. E aí você vai poder otimizar as suas ações, né? Então, monitoramento, gente, é a arma fundamental de quem está na gestão e de quem está executando a ação, porque se eu terminei o mês, eu olho meu boletim acompanhamento, eu vejo que tem contatos que eu ainda não examinei, então eu tenho que correr atrás, né? Vamos tomar logo no médico, logo na UPA. É o jeito. Ficou mudo. Tu conseguiu entrar no teu? Não é? Tem que... Temos o microfone Desative aberto. O áudio, gente. Tá doida. Tem mais água quente? Ah, não. Gelada assim não. No frio não. Temos o microfone aberto aí, mas enfim. Alguém está com o microfone aberto, por gentileza, desative. E lá da coordenação. Deixa eu falar aqui. Tem uma outra pergunta, né? O Luciano, que trabalha lá no município de Codó, né, enfermeiro lá, com o nosso conhecido da coordenação do programa de hanseníase,
Ele pergunta assim, ele diz assim, boa tarde, queria saber se tem impresso para os relatórios de crianças com grife 1 e 2, ou será planejar, ou nós só anotamos nos prontuários durante o atendimento? Acho que Patrícia, né? Patrícia, não estou conseguindo te ouvir. Ativa teu áudio, teu microfone. Ativa teu microfone. Isso, ativou. Não tem nenhum formulário para esse relatório. Como eu falei inicialmente sobre ele é uma construção que você vai fazer, né, de acordo com o que você evidenciou durante a sua investigação do incidente crítico. Tá? Você construir de forma dissertativa o que você encontrou em relação ao caso daquela criança. O que provocou, né, o diagnóstico tardio, e daí fazer a sua construção, começando pela identificação do motivo, né, do diagnóstico tardio, passa pelo exame de contatos, né, fazendo a investigação do caso índice, e, posteriormente, passar por tratamento. Ver, né, quais as alternativas em relação ao grau de incapacidade, o que você vai lançar mão, né? Quais os encaminhamentos necessários e o que você pode fazer dentro da sua unidade de saúde. Não tem nenhum roteiro pronto, né? Ele é construído pela equipe. Respondido? Então, Rai, eu posso fazer uma breve intervenção aqui, Raimundinha? Então, eu queria pedir para a Patrícia e para a Sônia falarem um pouquinho como é que elas estão vendo a situação no estado do Maranhão nesse ano, porque a gente sabe que os dados epidemiológicos desse ano de 2020 vai ser muito influenciado pela questão da pandemia. Né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que vocês estão vendo essa situação, como é que vocês, né, assim, no caso da Sônia, epidemiologicamente falando mais amplamente, né? E no seu caso, Patrícia, como é que você está vendo isso, especialmente nos menores de 15? Se isso vai impactar, você acha que vai impactar especialmente nesse grupo ou é mais geral mesmo? Como é que vocês estão vendo essa situação? Então, seguramente, né, esse ano ter uma queda no número de casos, né? A última avaliação que a gente fez estava em torno de 50% a semana passada, em torno de 50% de casos notificados em relação ao que foi o total do ano passado. Né? Então, teve um período em que as unidades ficaram voltadas para a questão do Covid, né? E os profissionais foram todos nos municípios voltados para a atenção aos pacientes acometidos pela pandemia. Então, em termos de pacientes notificados, a última avaliação que eu fiz semana passada estava em torno de 50% do número de casos que a gente teve no ano passado. Então, é realmente difícil, né, complicado, porque tanto a gente tem uma via de mão dupla. Tanto as unidades ficaram voltadas para atenção ao paciente de Covid, algumas unidades, por alguns meses do ano, ficaram fechadas, porque os profissionais foram deslocados para o atendimento do Covid. Também o paciente, a pessoa que estava se sentindo com algum sintoma, ele ficou com medo de ir à unidade de saúde para se consultar de um problema de pele e ir lá se contaminar com o Covid, né? Então, com certeza, eu creio que não só no Brasil, no Maranhão,
como no país todo, a gente vai ter uma queda no número de casos notificados, né? E à medida que a gente tem uma queda no número de casos, num cenário de hiperendemicidade, como é o caso do nosso estado, então, no próximo ano, a gente vai ter que correr muito atrás, inclusive para evitar os diagnósticos mais tardios, né? Então, precisaremos ter muitas atividades de busca ativa, de exame de coletividade, para buscar a demanda que seria desse ano, né? Que teria que ser diagnosticada, e mais a demanda do ano de 2021, sobretudo para evitar os diagnósticos tardios com pacientes de grau 2 de incapacidade, né? Então, alguns profissionais de saúde que sempre buscam a gente via WhatsApp para orientação, então tem me repassado alguns casos de pacientes sendo diagnosticado, realmente pacientes já fase bichoviana, com bastante infiltração, com bastante complicação, né? Então, realmente é um ano que vai ter uma queda muito grande no número de casos, o que é perfeitamente explicado, né, pelo modo como os serviços de saúde se organizaram para enfrentar a pandemia e também do medo, né, que a população ficou de buscar uma unidade de saúde por algum outro problema. Então, vai precisar de que os profissionais de saúde, das equipes de saúde da família, em todos os municípios, realmente se desdobrem, né, no próximo ano com relação a isso. Isso é não só na hanseníase, é na questão da imunização e todas os outros programas, as outras ações de saúde pública, né, nas unidades de saúde. Antes da Patrícia falar, eu queria fazer uma observação. Assim, a gente começou a perceber que estava vindo essa mudança, né, no perfil do diagnóstico, porque a gente tem uma média de 3.000 casos, 3.100 mais ou menos por ano, já a partir de maio, né, a gente começou a ver, na verdade, a partir de abril, a gente já começou a ver uma queda significativa. Agora, de agosto para cá, a gente já percebeu que houve, né, um aumento dos casos, mas mesmo assim a gente permanece, né, com uma taxa pelo menos 50% a menos do que ano passado. Nessa época do ano, provavelmente nós já teríamos mais de quase os 3.000 casos notificados, 2.500, 2.700, mais ou menos. E aí, já no meio do ano, a gente preocupada com essa situação, porque qual era o problema, né? A gente tinha algumas variáveis. A gente tinha o paciente, né, que está porque hanseníase não faz diagnóstico diferencial para COVID, né? A gente sabe que tem algumas alterações dermatológicas que o COVID pode apresentar, mas são mais em estados mais graves, pacientes internados, pelo menos pelo que eu ouvi dos dermatologistas nos últimos webinários que eu participei. Então, o que acontece? A gente percebeu o quê? Que a gente tinha aquela população de sintomático dermatológico que estava com medo de ir até a unidade, e a gente tinha o profissional que estava com medo de atender o sintomático dermatológico, com medo dele ser também um sintomático para COVID, né? A gente percebeu também uma diminuição na questão da realização das avaliações neurológicas, que isso, assim, pode ter vai ter uma interferência muito grande na qualidade do atendimento desse paciente, porque reações neurites vão ser, né, principalmente as neurites, elas vão ser subnotificadas, diagnosticadas e tratadas. Aí, o que a gente pensou? Vamos tentar. Aí, o Ministério da Saúde lançou algumas notas técnicas, né? A Sociedade de Hansenologia, né? A Sociedade Brasileira de Hansenologia, orientando que o tratamento pudesse ser dispensado para além de um mês, que a dose supervisionada pudesse ser supervisionada por um familiar, ou por um outro profissional de saúde, ou via WhatsApp, via aplicativo, né, à distância.
Só que aí a gente teve uma falta do medicamento, então a gente não pôde, de certa forma, estimular muito essa prática, porque a gente não tinha medicamento para dar para 2, 3 meses para o paciente, né? Então a gente tinha aqueles pacientes também que têm hanseníase e complicação e que eram extremamente vulneráveis ao adoecimento por Covid e sua gravidade devido ao uso de corticoide em doses muito altas, em uso da talidomida, enfim. E muitos deles já são pacientes que têm outras comorbidades associadas, devido principalmente às complicações pelo uso da talidomida, da prednisona, né, como a hipertensão, diabetes. E esses pacientes também ficavam muito vulneráveis e tinham muito medo. Então, a gente começou a fazer, a gente pensou, vamos sistematizar todas essas notas técnicas e em uma nota informativa, né? E vamos tentar orientar os profissionais do município como eles devem trabalhar nessa assistência de forma a minimizar para eles a infecção pelo Covid e também minimizar para o paciente, né, esse risco do adoecimento. Aí a gente organizou uma nota técnica no Maranhão, uma nota informativa, a gente disponibilizou para os municípios, orientando como deveria ser, Reinaldo, essa organização do atendimento. Por exemplo, que as unidades deveriam ter, que os municípios deveriam ter unidades específicas para sintomático, a fim de que a gente não, pelo menos, não misturasse muito, né, os públicos, né, Covid com outras demandas, teníase, gestante, tuberculose e tal. E também, isso, lógico, está de acordo com os protocolos sanitários, né, com todas as outras orientações do Ministério da Saúde e do Estado também no plano de contingência. E a gente também fez uma orientação sobre como dispensar a medicação, como realizar a avaliação neurológica. Uma outra coisa que a gente teve no Estado, com essa mudança dos pacientes de unidade, por exemplo, aqui na capital, né, algumas unidades, 12 unidades, se eu não me engano, foram destinadas para o atendimento de Covid. E os pacientes dessa unidade foram transferidos para unidades que não eram para atendimento de Covid. Então, o sistema de formação ficou uma loucura. Então, a gente sentiu a necessidade, a gente fez até supervisão em algumas unidades, tentando minimizar esse impacto, né, dessas informações. E aí a gente fez esse documento também orientando as coordenações dos municípios como proceder com o sistema de formação. Porque uma coisa é assim, a gente teve a subnotificação porque o paciente não estava chegando, mas a gente também teve subnotificação, por quê? Porque o município não tinha pés para notificar, para digitar em tempo oportuno, porque era uma demanda, muitos profissionais estavam desviados de suas funções, né, do atendimento da hanseníase para o grupo de trabalho de enfrentamento do Covid. Então, a gente teve um problema ligado ao paciente, mas a gente também teve essas dificuldades com o sistema. Então, a gente pode observar, em São Luís, eu vou te dar o exemplo, né, por exemplo, unidades de saúde que tinham 4, 5 pacientes recebendo tratamento e que não estavam ainda no sistema, né? Já foram entrar, desde março, foram entrar em junho, julho, né? Isso ocorreu também. E a gente crê que ainda esteja ocorrendo, né? Então, assim, a gente tentou minimizar dessa forma, mas o estrago vai ser imenso. Porque se a gente já tem uma detecção, como a Sônia estava colocando, tardia, imagina agora. Ano que vem a gente vai lutar pelos tardios desse ano e mais os tardios do ano que vem, entendeu? Então, vai ser bem impactante. Patrícia, eu falo muito, então, se me deixar... Patrícia. Patrícia? Eu acho que a Patrícia saiu, Rai. Ela não está aqui não, online porque mais eu tinha coisa. Ah, tá. Eu Deu fiz. Eu só esqueço de ligar este microfone que eu falo. Eu acredito, Reinaldo, que os prejuízos serão muitos, né? Principalmente para a população menor de 15. Mas ela será muito atingida. Por quê? Porque são casos que, se você intervir a tempo hábil, essas lesões podem ser, né, ainda maiores. No caso de pacientes que precisavam fazer neurólise,
mas não foi nem procurar a unidade de saúde para dizer o que estava acontecendo, né, o aumento, né, dos sintomas, né, o agravamento de neurites. Então, a gente percebe que o prejuízo, né, vai ser enorme. Pacientes que, ou por medo, ou por orientação, né, deixaram, né, suspensa a reabilitação, que a gente sabe que na hanseníase a reabilitação ela tem um tempo para acontecer, né? E acredito eu, como Raimunda já falou e Sônia já disse, é correr atrás do prejuízo, tá? Tanto de pacientes, a gente ouve um ou outro comentário de paciente que mora na zona rural e não estava vindo, né, para a sede do município para vir tomar sua dose, que essas equipes, né, se mobilizem para procurar esses pacientes, fazer a buscativa, como Sônia já disse, para realizar a dose desse paciente, mas tem que ser feita alguma coisa. Nós, profissionais de saúde, vamos ter muito trabalho. Tivemos, né, muito antes e agora vai ser dobrado, porque estava sendo construído um caminho, né, que foi paralisado, e agora nós temos paralisado assim, não foi paralisado tudo, mas foi diminuído, né, por força da pandemia, das circunstâncias. E agora vamos ter que retornar, né? O acompanhamento, especificamente na área da reabilitação, sofreu uma queda enorme, né? Porque tanto os profissionais foram deslocados, né, para outros atendimentos, como os próprios pacientes mesmo verbalizavam o medo de ir até a unidade de saúde, de vir por transporte público até o centro de referência, até a unidade de saúde, para realizar, né, os acompanhamentos necessários. Isso eu acredito que vai impactar não somente na área da reabilitação, mas no atraso da dose, uma série de outras questões.